O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, conosco. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém, irmãos. Esse louvor é maravilhoso, né? Capítulo 47, versículo 3 e 4. Vamos meditar, irmãos, aqui. 47, 3 e 4, diz aqui, eu vou contar até 3, os irmãos vão fazer a leitura tudo junto, amém, irmãos? Bem forte, muito forte, amém? Com a voz muito forte para Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém, só até aí, meus irmãos. Coloque a mão no coração. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua poderosa palavra, Pai. Enche, meu Deus, os nossos corações da tua palavra. Senhor, se o Senhor quer usar minha vida, use para a glória do teu nome. Nós precisamos, Senhor, da tua palavra na nossa vida. É o que eu creio, em nome de Jesus. Amém, igreja. Eu quero ser breve, meus irmãos, porque esse texto, o livro do profeta Ezequiel, o profeta maior, ele é bastante extenso, tem bastante coisa para a gente refletir dentro desse livro, que tem 48 capítulos, não é? O povo de Israel, eles foi levado ao cativeiro babilônico por 70 anos. Qual que foi, irmãos, o principal pecado que esse povo cometeu? É bem, assim, entendido, irmãos, que o principal pecado que esse povo cometeu foi a idolatria. Diga assim comigo, idolatria. Foi o principal pecado que o povo de Israel cometeu contra Deus. Além disso, nós vemos o povo de Israel que tinha uma questão, que eles tinham que produzir na terra 6 anos, ao 7º ano esse povo tinha que descansar a terra, com 6 dias, com 6 anos, dias não, eles produziam, ao 7º ano, descansava a terra. Só que Deus viu que por 490 anos, eles cometeu esse agravo contra Deus, de não descansar a terra ao 7º ano. Outra questão que leva eles para o cativo, para o cativeiro babilônico. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai afirmar para nós
que na segunda invasão, já especificamente ao Reino do Sul, o rei Nabucodonosor, ele leva cativo o profeta Daniel e o profeta Ezequiel para a Babilônia. Ezequiel, ele vai às margens do rio Quebar. Daniel, ele fica no palácio. E nós vemos aqui, irmãos, Ezequiel receber uma chamada de Deus para a vida dele ali na Babilônia. Segunda invasão, Reino do Sul, Nabucodonosor leva Ezequiel para a Babilônia. Primeira coisa que Deus começa a chamar a atenção de Ezequiel: Ezequiel, você vai ter que pregar para esse povo, eles querendo ouvir ou deixando de ouvir, pregue. Deus adverte Ezequiel para ele pregar a palavra para aquele povo. Segundo ponto aqui que Deus adverte Ezequiel é dizendo: olha, mas fique tranquilo, porque esse povo é rebelde. Povo rebelde. Já estava conscientizando Ezequiel do seu público, a quem que ia ser os seus ouvintes. Terceiro ponto aqui que Deus adverte a Ezequiel: Ezequiel, se alimente da palavra, coma a palavra, aleluia. Diante desses 3 pontos, meus irmãos, faço um parênteses aqui, trazendo para nós, aplicando para a nossa vida. Deus te escolheu, Deus te chamou, e é para você pregar a palavra, as pessoas querendo, dando ouvido ou não dando ouvido, o seu papel é pregar a palavra de Deus. O segundo ponto que você tem que saber é que nem todos vai ter o coração amolecido, muitos vão ter o coração duro, muitos vão ser rebelde mesmo, desobediente, mas o teu papel é pregar a palavra. Terceira questão que Deus chama a atenção para todos nós: coma da palavra, se alimente da palavra. Para isso que Deus te chamou, para você pregar, para você não olhar, porque vai ter pessoas com o coração duro, e você vai ter que se alimentar dia após dia dessa palavra, aleluia, louvado seja Deus. O que acontece quando nós obedecemos a Deus? Isso leva a nós a profundidade na presença de Deus, isso leva a nós ter um relacionamento melhor na presença de Deus. Voltando aqui para o profeta Ezequiel, Ezequiel então começa a pregar aquele povo, e Deus começa a falar através de Ezequiel a respeito do juízo de Deus contra a vida daquele povo. Deus começa a dar visões para Ezequiel, que ele via Jerusalém, ele via o templo, e dentro do templo tinha câmeras secretas, ao qual os sacerdotes que ficavam ali, camuflados ali, começavam a praticar idolatria, e Deus fala através de Ezequiel advertência a esses sacerdotes, que Deus ia aplicar sobre eles o juízo. Mais à frente, nós caminhando no livro de Ezequiel, nós vamos ver também Deus aplicando o juízo para 7 nações que viviam em volta de Israel, de Jerusalém. Deus aplicando o seu juízo. E Ezequiel é um profeta de Deus. A gente fala, né, meus irmãos, fulano, ciclano é um profeta. A gente brinca com isso, assim, não tem pecado nenhum em dizer isso. Eu quero aqui ser sincero com os irmãos, falando de uma forma bem simples, não é pecado, profeta, tem umas pessoas que tem essa, né? Mas um profeta não era brincadeira não, irmãos. Profeta não era brincadeira não, ele tinha que falar aquilo que Deus mandava ele falar. Se você estudar o livro de Ezequiel, que eu aconselho a vocês estudar esse livro com profundidade, você vai ver que a língua de Ezequiel, ela
ficou pregada na boca de tal forma para ele não falar nada do teu pensamento, nada da tua vontade, e falar somente as palavras de Deus para aquele povo. Oh, aleluia, imagina Deus tocando a nossa língua, meus irmãos, aleluia, para que nós venha falar somente as palavras de Deus para essa nação, para as pessoas que vivem, aleluia, ao nosso redor. Porque muitas das vezes as pessoas fogem, não é nem uma questão de hermenêutica, de exegética. A hermenêutica é a interpretação, né? A arte de interpretar. A exegese é distrair aquilo que tem com profundidade do texto. É que pessoas que são falsos profetas mesmo, pessoas que têm uma língua profana, pessoas que têm uma língua mentirosa mesmo, que vem para enganar as pessoas. Mas se nós somos de Deus, nós vamos falar somente aquilo que Deus quer que nós falamos para essa geração. Eles quiserem ouvir, bem; se não quiser ouvir, nós vamos fazer a nossa parte na presença de Deus. Então não é fácil ser um pregador de Deus, não é fácil ser um atalaia levado, impulsionado pelo Espírito Santo, porque você tem que orar, você tem que entregar a mensagem diante de Deus, igreja, para que Deus venha falar de acordo com o povo dele precisa ouvir da parte do céu, não o que eu quero. Percebe? Eu sou uma pessoa assim, eu dou esse exemplo, irmão, para ficar de exemplo para os irmãos. Eu acho interessante a gente dar um exemplo, porque na verdade não é muito o que a gente fala. Repete comigo: não é o que a gente fala. Mais forte: não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. É o seu testemunho, é viver o que prega e pregar o que vive. É isso que Deus quer de nós, de mim, de todos nós. Então eu dou os exemplos daquilo que eu passo na minha vida. Os irmãos chegam em mim às vezes fala assim: irmão, eu fui pregar, isso não acontece comigo, não sei, falta espiritualidade, não sei o que falta em mim, que eu vou melhorar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu vou pregar, eu chego no altar, Deus fala: não é essa mensagem. Eu abro uma mensagem lá e Deus me dá aquela mensagem na hora. Entendeu? Quem entendeu, meus irmãos? Você estuda uma mensagem, você ora, você jejuma e chega aqui, você abre a Bíblia e prega uma coisa que você nem nunca leu na sua vida. Não consigo ver isso, Deus nunca fez isso comigo. Todas as mensagens que eu leio, que eu oro, graças ao bom Deus, eu venho aqui no altar e Deus permite, pela tua misericórdia, eu transmitir para a igreja, para a glória de Deus. Porque Deus quer o nosso esforço, Deus quer a nossa dedicação, comer da palavra, se alimentar da palavra, comer desse rolo, meus irmãos, para que a nossa língua, a minha língua, a nossa língua possa falar somente as palavras de Deus, para edificação, para a salvação das vidas, aleluia. E você é o pregador, mas não é o papel do irmão João, não é o papel do pastor Carlos de convencer ninguém do pecado. Isso é o papel do Espírito Santo, tocar os corações pelo poder da palavra de Deus. O nosso papel é pregar, o nosso papel é levar a mensagem, cumprir o nosso chamado diante de Deus. E só assim o Espírito Santo vai trabalhando nos corações, vai convencer do pecado, vai conduzir, vai guiar aquela pessoa pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo. E Ezequiel segue pregando. Deus está nesse lugar. Repreende o demônio da bateria fraca. Amém, Jesus. Não é demônio não, né, meus irmãos? Acontece. Tem uns irmãos que repreendem os demônios da microfonia. Brincadeira, meus irmãos. Diga glória a Deus. Deus está aqui para ser adorado. O profeta Ezequiel segue pregando. E agora, meus irmãos, chamado de Ezequiel nós falamos, claro que foi só uma pincelada. Juiz de Deus, que Deus alertava aquele povo, nós falamos aqui de uma forma bem breve, bem simples, mas agora Deus vai falar àquele povo que estava sofrendo
a respeito da restauração na vida daquele povo. Diga comigo, restauração. Deus tem restauração para a sua vida nesta noite, aleluia. Deus tem restauração para a sua fé, Deus tem restauração para a sua casa, Deus tem restauração para a sua vida espiritual aqui nesta noite. Capítulo 36 do livro de Ezequiel, versículo 27, Deus fala ao povo que o Senhor haveria de colocar sobre a vida dele, dentro deles, na vida dele, o Espírito de Deus, aleluia, para que eles pudessem obedecer os mandamentos de Deus e praticar aquilo que Deus tinha falado a eles, aleluia, louvado seja Deus. Veja bem, igreja, não dependia da sabedoria humana, não dependia da sabedoria terrena, mas aqui, meus irmãos, o próprio Espírito de Deus ia entrar sobre a vida deles, para que eles pudessem obedecer a Deus e praticar a vontade do Senhor. Oh, aleluia, é somente assim, meus irmãos, que começa a profundidade da nossa vida, a restauração da nossa vida, quando o Espírito de Deus passa a fazer parte da minha vida, para a glória do nome dEle, quando o Espírito de Deus toma conta do seu coração, quando o Espírito de Deus toma conta da sua mente, quando o Espírito de Deus toma conta da sua vida, vem restauração e vem profundidade na vida daquele que tem o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito entra na vida deles. Por quê? Porque muitos ali, como eu disse aos irmãos, era rebelde, tinha o coração de pedra, mas Deus haveria de arrancar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne, para que o Espírito de Deus pudesse trabalhar sobre a vida daquele povo. Sabe aquelas pessoas que têm um coração duro, de pedra? Deus arranca e coloca um coração de carne. Eu tinha um coração duro antes de vir para a igreja, meus irmãos. Era viciado no tabaco. Passei por um processo muito difícil na minha vida. Com 14 anos de idade, eu já tinha ido para a delegacia pelo menos umas 3 vezes preso. Com 14 anos. Mas Deus quebrou meu coração duro e colocou um de carne, e o Espírito de Deus passou a habitar dentro de mim, para a glória do nome dEle. Assim é a vida de todos que estão aqui. O Espírito de Deus passou a habitar na sua vida e você foi transformado, Deus restaurou, aleluia. Ezequiel 37, Deus vai mostrar a visão de vale de ossos secos para Ezequiel, e Deus sopra, aleluia, o Espírito sobre aquele exército, e aquele exército se levanta para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus mostrando a restauração que Ele ia fazer sobre aquela nação. Quantas pessoas que caíram, meus irmãos, quantas pessoas que perderam a espiritualidade, quantas pessoas que abandonaram Jesus, mas o Espírito de Deus quer entrar ainda sobre essas vidas, para que traga restauração para essas vidas. Continue pregando, porque Deus vai arrancar esse coração de pedra. Não é você que vai convencer, mas sim o Espírito Santo, que vai convencer essa pessoa do pecado, da vida errada que ele está vivendo. Mas você tem que abrir a sua boca e deixar Deus te usar através da palavra dEle. Isso é profundidade. Nós vamos saltar para o capítulo 47 aqui, que nós meditamos. O versículo 1 do capítulo 47 vai falar que tudo começava no templo. A água brotou do templo, ou seja, tudo tem que ser diante da presença de Deus, meus irmãos. Simbolicamente dizendo, tudo tem que ser diante do poder de Deus, que é onipotente, que tem todo o poder. De nós mesmos, se não brotar de Deus, se não vir de Deus, eu com a minha sabedoria acadêmica, não consigo nada. Mas se vir de Deus na nossa vida, a nossa vida espiritual é profunda na presença dEle. Quando eu digo vida acadêmica, né, Deus não condena nós ter um conhecimento, não. Quando eu cheguei na igreja, os irmãos falavam assim para mim: a letra mata, o Espírito vivifica. E eu cresci com isso.
pregando errado, letra mata. Aí outra hora eu falava, Paulo caiu do cavalo. Não tinha entendimento, irmão. Quanto está compreendendo, amém, meus irmãos, raciocínio? Ué, então eu não sabia, não tinha entendimento. Eu achava que uma pessoa cega, sem visão, não conseguiria nem pregar, porque eu não tenho visão para ler a Bíblia impressa. Mas tudo começava em Deus. Aí eu comecei a pregar. Em 2009, Deus começou a me usar, porque o Espírito Santo começou a falar, não era eu decorava um versículo, e ali Deus começava a me usar, era o Espírito Santo, aleluia. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo as outras coisas, mas a minha capacidade humana, a nossa capacidade humana, não é nada diante de Deus, meus irmãos. Mas se vir do trono, se vir do templo, se vir brotar de Deus, aleluia, grande será, aleluia, o feito que Deus falar. Sua vida espiritual será promissora na presença do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos caminhando aqui, então nós pensamos aqui, vem de Deus, vem do trono, vem do templo. A água começou a brotar, Deus começou a mostrar a visão de um grande rio para o profeta Ezequiel, e de repente ele começa ali se envolver, e vem um ser, vem um anjo, e começa a chamar Ezequiel para a profundidade, e de repente essa água começa a pegar os tornozelos, aos pés, aleluia, de Ezequiel. Água, meus irmãos, para o judeu, tem uma conotação diferente para nós aqui. Água para um judeu, ela tem um simbolismo, um significado de purificação. Diga comigo, água é purificação. Deus estava apontando para Ezequiel aqui, simbolicamente dizendo aqui, que ele estava sendo limpo, seus pés estavam sendo limpos, ele estava sendo purificado aqui, quando as águas batem aos seus pés. O pé é o que nós caminha, suja, você vai pisar, vai ter sujeira, não é assim? A sua caminhada com Deus, como que está, meus irmãos? Deus tem poder para limpar aquilo que está impedindo você caminhar, aleluia, louvado seja Deus. A água vem para purificar, a água vem para limpar, ela veio aos pés de Ezequiel para limpar. Deus quer limpar a sua caminhada, Deus quer limpar os seus pés, para que você ande limpo na presença e no caminho dele, aleluia, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. O crente tem que ter um caminho limpo, o servo de Deus tem que ter uma caminhada limpa na presença de Deus, e essa água vem para limpar a sua caminhada na presença de Deus. Diga glória a esse Deus. Mais adiante o anjo chama Ezequiel, vem, e ele vem, e as águas já vai pegando nos joelhos de Ezequiel, já foi se aprofundando um pouco mais, de uma forma simbólica. Joelhos, para que você usa o seu joelho, meus irmãos? Para dobrar diante de Deus, para se prostrar diante de Deus. Oração, se render diante de Deus, meus irmãos. Quando um crente, ele quer buscar a profundidade, ele dobra os seus joelhos diante do Senhor. Quando um homem quer buscar a profundidade diante de Deus, ele se prostra diante de Deus. Também tem um simbolismo aqui de se prostrar, de humildade diante da presença de Deus. Nós não conseguimos nada com arrogância diante de Deus. Nós não conseguimos nada, meus irmãos, com um coração soberbo diante de Deus. Nós só conseguimos se aprofundar se nós dobrar os nossos joelhos diante de Deus, com humildade diante do nosso coração, na presença do Todo-Poderoso. Humildade. O capítulo 32 de Gênesis, do versículo, acho que 9 e 12, vai falar de Jacó fazendo a oração a Deus. E Jacó, ele se comporta na sua oração, irmão, com muita humildade, dizendo: Senhor, eu passei esse Jordão só com o meu cajado. Jacó, ele está dizendo: eu não tinha nada, Deus, eu não era nada, Deus, aleluia. Essa é a oração de Jacó.
Quando nós dobramos o nosso joelho diante de Deus, nós se prostramos diante dele, meus irmãos, não pode faltar na nossa oração humildade, que nós venha se prostrar diante dele. Senhor, eu não era nada, eu era um viciado, eu vivia no pecado, eu vivia no mundo de pecado, e o Senhor lavou a minha vida, e me purificou com o teu sangue poderoso, que foi derramado na cruz do Calvário. Profundidade diante de Deus é uma oração com humildade, meus irmãos, reconhecendo a nossa dependência diante de Deus. Não seja arrogante, porque nós estamos diante de Deus. Se nós vamos se colocar diante do juiz, esses dias eu fui numa audiência, né? Minha esposa falou: para que se arrumar tanto assim? Vai de social. Essas mulheres têm ciúme, gente, vocês pensam que não, mas tem. Coloquei um socialzinho e tal. Eu vou aparecer na frente do juiz. Que isso? Aí a pessoa que nos buscou falou: o João tem social, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que é maior do que o juiz terreno, meus irmãos. Imagina a nossa humildade diante de Deus, o reconhecimento miserável que somos, pó que somos, nada que somos, meus, reduzido a nada. Mas se você colocar diante dele com humildade, com sinceridade, com um coração, o que Davi falou? Um coração contrito, um coração aquebrantado diante dele, você pode ter certeza que a tua vida espiritual vai subir um nível, aleluia, que você vai se aprofundar na presença dele. Você vai chegar num nível espiritual diferente, meus irmãos. Coração aquebrantado, joelhos dobrados, oração. Tremendo. Pastor Carlinho, Deus está usando para ele fazer aqui 12 horas de oração. Cada um de nós vem aqui, é uma questão de comunhão, é uma questão de nós estar diante de Deus, né, irmãos? Nós se reunir, todos estavam unidos e foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, isso é maravilhoso, essa comunhão, isso tem a ver com comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, isso é maravilhoso. E mais, Deus, Ele se agrada quando nós dobramos os nossos joelhos diante dEle. Você está agradando a Deus, você não está agradando o pastor, você não está agradando o Ministério Brasil para Cristo, você está agradando a Deus quando você tem esse tipo de atitude, de dobrar os seus joelhos na presença dEle. Deus fala conosco. Vamos avançar aqui para mim terminar. Eu disse aqui sobre os pés, que Deus limpa a nossa caminhada com essa água. A água, Ezequiel um judeu, a água para ele de repente tinha conotação de purificação, não é? Água sobre o joelho, eu falei aqui da oração. E agora água sobre os ombros. Diga comigo, água sobre os ombros. Significa, diga comigo, significa cobertura de Deus para a minha vida. Diga, cobertura de Deus. O Salmo 91 vai nos falar assim: Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escudo broquel. As águas sobre os ombros aqui tem um simbolismo, meus irmãos, para nós de cobertura, de proteção da parte de Deus. A minha vida e a sua vida precisa estar sendo coberta pelas asas do onipotente, do todo-poderoso. A minha vida, a sua vida precisa estar sendo brindada por Deus, protegida por Deus, coberta com o sangue do Cordeiro de Deus. Proteção. Lá no Egito, Deus, Ele atinge a Faraó com as 10ª praga do Egito, e os irmãos ali, os hebreus, eles passam ali sobre os umbrais da porta, o sangue, e esse sangue significava proteção, e vinha o anjo da morte, e ali passava pela casa do hebreu, e eles tinham proteção de Deus sobre a vida deles, sobre a vida da casa deles, aleluia. Orabalaço e clama lamaias, aleluia. Deus protege a sua casa. Você precisa de proteção de Deus para a sua casa. Você precisa de proteção de Deus, cobertura de Deus para a sua vida espiritual da presença dEle.
Sem essa proteção nós não conseguimos vencer, meus irmãos. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Existe potestade, existe legião de demônios, existem espíritos malignos querendo atacar a família, querendo atacar o jovem, as crianças, os adolescentes, querendo atacar a igreja. E nós precisamos da proteção, da cobertura do onipotente, do todo-poderoso sobre a nossa vida, para que nós não venha a ser atingido por os dados inflamados que o adversário tem lançado contra o povo na terra. Proteção, cobertura de Deus sobre a sua vida. Quantos crê nisso, diga glória a Deus. Em nome de Jesus, proteção, cobertura de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Vamos caminhar aqui para mim terminar, meus irmãos. O último significado simbólico aqui. Ezequiel, as águas já estavam pelos ombros, e agora o anjo chama ele e ele vai. E quando ele vê, ele não consegue mais, meus irmãos, achar pé. Ele não consegue mais achar o chão, porque as águas cobriu ele por inteiro. Aleluia, louvado seja Deus. Você já nadou no rio? Eu sou um mergulhador nato. Desde criança eu vivi nos rios da vida. Até hoje, me ponha numa piscina para você ver se eu não mergulho lá. Estou nem vendo não que eu vou cair, mas eu pulo. E quando nós vamos batizar, descer as águas, imersão, coloca o nosso corpo por inteiro dentro da água. Irmãos, aqui tem um simbolismo, meus irmãos, que nós temos que se entregar a Deus por inteiro na presença dEle, de uma forma total, de uma forma completa, sem reservas na presença do nosso Deus. Irmãos, não pode ter reservas na vida do crente. Nós temos que se entregar por inteiro. A água cobriu Ezequiel por inteiro. Que nós possamos, meus irmãos, se entregar por inteiro para esse Deus. Proteção nós temos dele, purificação nós temos dele, oração para que nós venhamos se aprofundar diante dos seus mistérios, do teu poder, e vida total e completa para Jesus. Não tem meio termo. Nós vamos falar de vida por inteiro para Deus aqui, não tem como eu participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, não é? Tomando uma cachaçinha, fumando um tabaquinho, não é? Dançando um forrozinho, um funkinho, coloca no diminutivo para... Mas Deus, meus irmãos, Ele quer a nossa vida completa para Ele. Esse é o Antigo Testamento, já estou terminando, mas o Novo Testamento, no capítulo 4 do Evangelho de João, para a mulher samaritana, Jesus se apresenta, meus irmãos, como água viva, e essa água viva está aqui, que é Cristo. Aleluia. Caminhando para os discípulos, Jesus se apresenta com o seu poder, caminhando por cima das águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para os pescadores, Jesus se apresenta para dizendo: joga mais profundo a rede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, irmão, essa profundidade, é mais fundo, é mais profundo na presença dEle, porque Ele é a água viva para a nossa vida e está aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito de Deus continue falando, mas eu quero fazer uma pequena oração, sempre eu sinto no meu coração assim de fazer uma oração, amém? Nós já vamos terminar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos se aprofundar. O Senhor é água viva, meu Pai, não só pelos pés, pelos joelhos, pelos ombros, mas por inteiro, que nós venhamos estar na Tua presença. O Senhor é água viva, Senhor. Dai, Senhor meu Deus, a limpeza, a purificação. Dai, Senhor meu Deus, a cobertura do céu sobre a nossa vida. E aqui eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra que é viva e poderosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, e assim eu agradeço a oportunidade. Pode aplaudir Jesus.